O nome dessa mensagem é Não perca Jesus de vista. Isso aconteceu em Lucas 2, 41 e 52, diz assim a história. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que iam ver isso se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuravas? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que é que nós queremos compartilhar sobre essa história que aconteceu ali? Maria e José perderam Jesus de vista. Perderam Jesus pelo caminho. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer com a vida de um crente durante a caminhada na fé. Perde a visão. Perde Jesus de vista. Mas continua caminhando no erro, empurrando com a barriga, como se tudo estivesse certo. Já perdeu a visão. Já não enxerga Jesus em nada do que faz. Não tem mais motivação nenhuma para a vida espiritual e para o reino de Deus. Perdeu Jesus pelo caminho. Maria e José caminharam o caminho de um dia para depois sentir a falta de Jesus. Tem crente que fica um dia sem ler Bíblia, um dia sem orar, um dia sem falar de Jesus para as pessoas. Como podem ficar um dia sem a presença do Senhor? Como poderão ter prazer nas coisas espirituais, nos encontros e nos relacionamentos com os irmãos? Porque as redes sociais não deixam, as mídias não deixam. A pessoa fica tão agarrada ao seu celular, às suas amizades, a seus afazeres, a seus estudos, a seus trabalhos, a seus cansaços, que fica um dia sem Jesus. Como é que pode o crente ficar um dia sem Jesus? Aí acabam se esfriando, se afastando, e quando nós os encontramos e perguntamos: quando voltaremos a caminhar junto no Senhor? Eles respondem: um dia. E esse um dia já dura 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Que aquele irmão ou aquela irmã que nós amamos se foi embora. Ficaram esse tempo todo sem Jesus. Como pode? Maria e José procuraram Jesus entre os parentes e conhecidos. Mas o Senhor não estava lá.
Porque quando nós nos tornamos discípulos, somos nós que devemos levar Jesus até as pessoas. Às vezes as pessoas estão procurando soluções entre os amigos, procurando solução no mundo, procurando solução entre os familiares. Mas Jesus não está lá. Mas nós temos que levar Jesus para as pessoas. Maria e José acharam Jesus no templo. Quando realmente nos encontramos com o Senhor, acaba a nossa busca. Passamos a ter paz, comunhão e desfrutar do seu amor e da sua graça. Acaba a busca. Nós não precisamos mais sair por aí procurando Jesus, porque ele disse, eu vou habitar dentro de vocês. Quando você há um encontro com Cristo, você não precisa mais estar buscando ele aqui e ali, nessas confusões que nós vamos vendo aí nesse meio religioso. A sua busca acabou quando você se encontra com Jesus, quando você realmente teve um encontro com Jesus. Maria e José perguntaram a Jesus, filho, por que fizesse isso conosco? Mas Jesus não fez nada. Eles que foram irresponsáveis, eles que tinham a obrigação de tomar conta de Jesus e perderam Jesus no meio do caminho. Tem um tipo de crente que sempre coloca a culpa dos seus erros nos outros. Foi meu pai que não me amou, foi ali que estava errado, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Em vez de procurar examinar as escrituras, está sempre colocando a culpa dos seus erros nos outros. Em vez de dizer, Senhor, eu me arrependo porque eu errei, me perdoa, eu quero continuar, eu quero recomeçar, mas estão sempre colocando a culpa nos outros. Maria e José disseram a Jesus, filhos, estávamos aflitos à sua procura. Quando a pessoa perde Jesus de vista, passa a viver de aflição. As situações desse mundo começam a incomodá-la. É epidemias, é doenças, é fome, é desemprego, é violência. Sabe? Começa uma aflição. Porque a pessoa deixou Jesus. E ela começa a se desesperar. Corre daqui, corre dali, corre dali. Aflição, angústia. Porque se perderam de Jesus. Maria e José não entenderam a resposta de Jesus. Por que vocês me procuravam? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Tem crente que nunca entende nada, por mais que a gente ensine e explique. Nunca entende sobre a graça. Nunca entende sobre a nova vida. Nunca entende sobre comunhão. Nunca entende sobre relacionamento. Nunca entende nada, por mais que se explique sobre o Senhor. Agora, e o Senhor, no meio a isso tudo? Durante os erros desse casal, durante os nossos erros, e o Senhor disso tudo? A Bíblia diz que ele desceu com eles para Jerusalém e era submisso a um casal falho que o perdeu pelo caminho. Isso lhe diz alguma coisa? Você fica querendo se levantar contra o governo, falando mal do governo, porque acha falhas no governo e não quer submeter ao governo. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. O que é que você está fazendo no seu casamento? Ah, minha mulher é cheia de falha. Deus disse, ame sua esposa. Ah, meu marido é cheio de falha. Submeta seu marido. Jesus era submisso a um casal falho de humano que o perdeu pelo caminho. E finalmente crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você tem crescido no Senhor?
Você tem avançado no Senhor? Você tem se desenvolvido no Senhor? Você tem chegado à estatura de varão perfeito, como se requer a cada caminhada, a cada tempo que passa? Devemos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Tem crescido na graça e conhecimento do Senhor? Esse crescimento é evidente a todos à sua volta? Ou seu comportamento é reprovado aonde você chega? Não perca a visão. Não perca Jesus de vista. Se você tem interesse em compartilhar sobre a graça, entre em contato através do nosso Zap 719 87 76 44 97. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.